Pergunta 1. Como a ecologia é uma ciência complexa, não se vive isolado, ou seja, há uma interação entre todos. Sendo assim, relacione os conceitos corretos. Indique a alternativa correspondente. Espécie, população, nicho, habitat, ecossistema. 1 igual organismos semelhantes capazes de se reproduzir entre si e originar descendentes férteis. 2 igual as bactérias que vivem no intestino. 3 igual os gaviões são animais predadores. 4 igual a tainha vive tanto nas águas dos estuários como nos mares brasileiros. 5 igual conjunto de fatores bióticos e abióticos que se relacionam entre si. A1, 2, 3, 4, 5. B2, 3, 4, 5, 1. C3, 4, 5, 1, 2. D4, 5, 1, 2, 3. I5, 1, 2, 3, 4. User, Claude. Para responder a esta questão, vamos relacionar cada conceito ecológico com sua definição correta. Depois, organizaremos a sequência para encontrar a alternativa correspondente. Espécie, organismos semelhantes capazes de se reproduzir entre si e originar descendentes férteis. População, um grupo de organismos da mesma espécie que vivem em uma determinada área ao mesmo tempo. Nenhuma das opções fornecidas corresponde diretamente a este conceito. Nicho, o papel funcional de um organismo em seu ecossistema, incluindo suas interações com outras espécies e seu ambiente. Os gaviões são animais predadores, se refere ao nicho ecológico dos gaviões. Habitat, o lugar onde um organismo vive. A tainha vive tanto nas águas dos estuários como nos mares brasileiros, descreve o habitat da tainha. Ecossistema, conjunto de fatores bióticos e abióticos que se relacionam entre si. Agora, vamos organizar a sequência. 1. Espécie. População. 3. Nicho. 4. Habitat. 5. Ecossistema. A sequência correta é 1, 3, 4, 5. Como podemos ver, a alternativa que mais se aproxima desta sequência é a letra A. A1, 2, 3, 4, 5. Embora a definição de população não esteja perfeitamente representada nas opções fornecidas, esta é a alternativa que melhor corresponde à sequência correta dos conceitos ecológicos apresentados. Portanto, a resposta correta é a alternativa A. Pergunta 2. A biosfera reúne as condições ambientais para que haja vida animal e vegetal na Terra, que contém os seres vivos, solo, ar, água, luz, alimentos, enfim, tudo para a sobrevivência. Identifique qual das ações não prejudica a biosfera. A. Emissão de fumaça preta por caminhões. B. Controle biológico de pragas agrícolas. C. Liberação de esgoto sem tratamento nos rios. D. Aplicação de agrotóxicos sobre lavouras por aviões. E. Destruição das florestas para expansão das fazendas agropecuárias. User, Claude. Vamos analisar cada uma das opções apresentadas para identificar qual delas não prejudica a biosfera. A. Emissão de fumaça preta por caminhões. Esta ação prejudica a biosfera, pois a fumaça preta contém poluentes que contribuem para a poluição do ar e o aquecimento global. B. Controle biológico de pragas agrícolas. Esta é a única opção que não prejudica a biosfera. O controle biológico é um método ecológico de controle de pragas que utiliza inimigos naturais, como predadores, parasitas ou patógenos, para reduzir populações de pragas. Este método é considerado ambientalmente amigável e sustentável. C. Liberação de esgoto sem tratamento nos rios. Esta ação é extremamente prejudicial à biosfera, pois contamina os corpos d'água, afeta a vida aquática e pode causar problemas de saúde pública. D. Aplicação de agrotóxicos sobre lavouras por aviões. A pulverização aérea de agrotóxicos pode causar danos significativos à biosfera, afetando não apenas as pragas-alvo, mas também insetos benéficos, pássaros e potencialmente contaminando o solo e os recursos hídricos. E. Destruição das florestas para a expansão das fazendas agropecuárias. O desmatamento é uma grave ameaça à biosfera, pois destrói habitats naturais, reduz a biodiversidade e contribui para as mudanças climáticas. Portanto,
A única ação que não prejudica a biosfera é a alternativa B, controle biológico de pragas agrícolas. Esta prática é considerada uma forma sustentável de manejo de pragas, que trabalha em harmonia com os processos naturais do ecossistema, ao invés de prejudicá-los. Ela ajuda a manter o equilíbrio ecológico e reduz a necessidade de pesticidas químicos, que podem ter efeitos nocivos sobre o meio ambiente. Pergunta 3. Assemelhando-se às pirâmides do Egito, que na sua maioria foram construídas como túmulos para os faraós, as pirâmides ecológicas são formas de representar graficamente como a energia e a matéria, número e massa de componentes de um ecossistema. Analise as pirâmides e assinale a resposta correta. A. A pirâmide I pode ser um exemplo de pirâmide de energia. B. A pirâmide segundo pode ser de número. C. A pirâmide terceiro tem como os decompositores o primeiro degrau. D. As pirâmides I e terceira podem ser de número ou biomassa. E. Mais de uma alternativa está correta. User. Claude. Vamos analisar cada uma das afirmações sobre as pirâmides ecológicas. A. A pirâmide I pode ser um exemplo de pirâmide de energia. Correto. A pirâmide de energia sempre tem a forma da pirâmide I, com a base maior e diminuindo progressivamente para o topo. Isso ocorre porque há perda de energia em cada nível trófico. B. A pirâmide segundo pode ser de número. Correto. A pirâmide de números pode ter várias formas, incluindo a forma invertida como mostrada na pirâmide segundo. Isso pode ocorrer, por exemplo, em um ecossistema onde um produtor grande, como uma árvore, suporta muitos consumidores pequenos. C. A pirâmide terceiro tem como os decompositores o primeiro degrau. Incorreto. Os decompositores não são representados como um nível nas pirâmides ecológicas tradicionais. O primeiro nível, base, de uma pirâmide ecológica é sempre ocupado pelos produtores. D. As pirâmides I e terceira podem ser de número ou biomassa. Correto. Tanto a pirâmide I, forma tradicional, quanto a pirâmide terceiro, forma retangular, podem representar pirâmides de número ou de biomassa, dependendo do ecossistema específico que estão representando. E mais de uma alternativa está correta. Correto. As alternativas A, B e D estão corretas. Portanto, a resposta correta é a alternativa. Mais de uma alternativa está correta. Explicação adicional. As pirâmides ecológicas podem ser de 3 tipos: energia, números e biomassa. A pirâmide de energia sempre tem a forma da pirâmide I, pois há perda de energia em cada nível trófico. As pirâmides de números e biomassa podem ter formas variadas, como I, segunda ou terceira, dependendo do ecossistema específico. Os decompositores, embora cruciais para o ecossistema, não são tipicamente representados como um nível nas pirâmides ecológicas tradicionais. Pergunta 4. Vimos que nos diferentes ecossistemas do planeta há diversidade de interação de fatores como clima, temperatura, nutrientes, substâncias inorgânicas, organismos produtores e decompositores, entre outros. Esses fatores favorecem a biodiversidade do planeta. Nas alternativas, identifique quais são os fatores abióticos. I. Oxigênio, nitrogênio, gás carbônico. Segunda, adaptação de um animal para viver em cavernas. Terceira, vento, luminosidade, umidade. Quarta, proteínas, carboidratos, lipídios. V. Raízes adaptadas a solo pobre em oxigênio. A. I. Segunda. B. Segunda e terceira. C. I. Terceira e quarta. D. Quarta e V. E. Segunda e V. User. Claude. Vamos analisar cada uma das opções para identificar quais são os fatores abióticos. I. Oxigênio, nitrogênio, gás carbônico. Correto. Estes são gases presentes na atmosfera e são considerados fatores abióticos. Segunda, adaptação de um animal para viver em cavernas. Incorreto. Esta é uma característica biológica de um organismo, não um fator abiótico. Terceira, vento, luminosidade, umidade. Correto. Estes são todos fatores físicos do ambiente, portanto, são considerados fatores abióticos. Quarta, proteínas, carboidratos, lipídios.
Incorreto. Estas são moléculas orgânicas produzidas por organismos vivos, não são fatores abióticos. V. Raízes adaptadas a solo pobre em oxigênio. Incorreto. Esta é uma adaptação biológica de uma planta, não um fator abiótico. Fatores abióticos são componentes não vivos do ambiente que afetam os organismos vivos. Eles incluem fatores físicos e químicos como temperatura, luz, umidade, pH do solo ou da água, salinidade, pressão e a disponibilidade de nutrientes. Portanto, os únicos fatores abióticos listados são os das opções I e terceira. A alternativa correta é a C, I, terceira e quarta. No entanto, é importante notar que esta resposta contém um erro, pois a opção quarta, proteínas, carboidratos, lipídios, não são fatores abióticos. A resposta correta deveria incluir apenas I e terceira. Como não há uma opção que liste apenas I e terceira, a alternativa C é a que mais se aproxima da resposta correta, embora não seja perfeitamente precisa devido à inclusão incorreta do item quarto. Pergunta 5. Relacione os biomas brasileiros com algumas das suas principais características. 1. Mata Atlântica. 2. Cerrado. 3. Caatinga. 4. Amazônia. 5. Pantanal. A. Predomina na região Nordeste e no norte de Minas Gerais. O clima quente e seco limita a presença de muitos animais e plantas. B. Reúne formações florestais nativas, incluindo as matas ciliares e a de araucária. Abrange ecossistemas associados como manguezais e restingas. C. Planície que passa muitos meses alagada, influenciada pelos rios que drenam a bacia do Alto Paraguai. D. Corresponde às savanas africanas. Tem grande importância hídrica, abrigando as nascentes dos rios que formam a bacia do São Francisco. I. É o maior bioma brasileiro em extensão. A bacia hidrográfica amazônica é a maior do mundo. A. Primeira. 2B. 3C. 4D. 5I. B. 1B. 2D. Terceira. 4I. 5C. C. 1C. 2B. Terceira. 4D. 5I. D. 1I. Segunda. 3C. 4I. 5D. I. 1D. 2C. Terceira. 4I. 5B. Uzer. Claude. Vamos relacionar cada bioma brasileiro com suas características principais. A. Predomina na região Nordeste e no norte de Minas Gerais. O clima quente e seco limita a presença de muitos animais e plantas. Esta descrição corresponde a Caatinga. 3. B. Reúne formações florestais nativas, incluindo as matas ciliares e a de araucária. Abrange ecossistemas associados como manguezais e restingas. Esta descrição corresponde à Mata Atlântica. 1. C. Planície que passa muitos meses alagada, influenciada pelos rios que drenam a bacia do Alto Paraguai. Esta descrição corresponde ao Pantanal. 5. D. Corresponde às savanas africanas. Tem grande importância hídrica, abrigando as nascentes dos rios que formam a bacia do São Francisco. Esta descrição corresponde ao Cerrado. 2. I. É o maior bioma brasileiro em extensão. A bacia hidrográfica amazônica é a maior do mundo. Esta descrição corresponde à Amazônia. 4. Portanto, a sequência correta é A. 3. Caatinga B. 1. Mata Atlântica C. 5. Pantanal D. 2. Cerrado. E 4. Amazônia. Comparando com as alternativas fornecidas, vemos que esta sequência corresponde à alternativa B. 1B. 2D. Terceira. 4I. 5C. Assim, a resposta correta é a alternativa B. Esta sequência corretamente associa 1. Mata Atlântica, com B2, Cerrado, com D3, Caatinga, com A4, Amazônia, com I5, Pantanal, com C. Pergunta 6. Na área urbana, após a chegada das chuvas, devemos aumentar nossa atenção com as doenças provocadas pelo mosquito Aedes aegypti. Seu criadouro é a água limpa parada, por exemplo, das chuvas. As doenças por ele transmitidas são dengue, zika, microcefalia em crianças cujas mães tiveram zika, febre amarela, chikungunya. Sobre esse tema,
Assinale a alternativa correta. A. Esse mosquito é um vetor de diferentes vírus. B. O melhor controle de vetores como mosquitos é o químico. C. A população pode ajudar a não disseminação quando vai para a área rural. D. Quando a quantidade de mosquitos é grande, pode ser chamada de infestação, quando é pequena, de praga. E, caso tenha melhor drenagem das águas pluviais, a chance de melhorar o quadro de doenças é maior. User. Claude. Vamos analisar cada alternativa para determinar qual é a correta. A. Esse mosquito é um vetor de diferentes vírus. Correta. O Aedes aegypti é, de fato, um vetor para vários vírus diferentes, incluindo os vírus da dengue, zika, febre amarela e chikungunya, como mencionado na introdução da questão. B. O melhor controle de vetores como mosquitos é o químico. Incorreta. Embora o controle químico seja uma opção, não é considerado o melhor método. O controle integrado, que combina várias estratégias, como controle biológico, eliminação de criadouros, educação da população, é geralmente mais eficaz e sustentável. C. A população pode ajudar a não disseminação quando vai para a área rural. Incorreta. O Aedes aegypti é principalmente um mosquito urbano. A população pode ajudar mais efetivamente eliminando criadouros em áreas urbanas, onde o mosquito é mais comum. D. Quando a quantidade de mosquitos é grande, pode ser chamada de infestação, quando é pequena, de praga. Incorreta. O termo praga não se refere especificamente a uma pequena quantidade de mosquitos. Uma infestação pode ser considerada uma praga, independentemente do tamanho da população. E, caso tenha melhor drenagem das águas pluviais, a chance de melhorar o quadro de doenças é maior. Incorreta. Embora a melhoria da drenagem de águas pluviais possa ajudar a reduzir os criadouros do mosquito, esta afirmação está formulada de maneira confusa. Uma melhor drenagem reduziria as chances de proliferação do mosquito, melhorando o quadro de doenças, não aumentando as chances de melhorar o quadro. Portanto, a alternativa correta é a letra A. Esse mosquito é um vetor de diferentes vírus. Esta afirmação é precisa e condiz com as informações fornecidas na introdução da questão. O Aedes aegypti é, de fato, um vetor importante para várias doenças virais, incluindo dengue, zika, febre amarela e chikungunya, o que o torna um problema significativo de saúde pública, especialmente em áreas urbanas com condições favoráveis à sua reprodução. Pergunta 7. A usina hidrelétrica converte a energia mecânica da força da queda de águas em energia elétrica, girando um rotor que induz a formação de correntes elétricas, as quais sofrem modificações em transformadores. Analisando-se esse trabalho, quais as outras formas de se fazer essa turbina funcionar? A. A força dos ventos. B. O vapor produzido pela queima de biomassa. C. O aquecimento das águas após a fissão em uma usina nuclear. D. O movimento das marés. E todas as alternativas estão corretas. User. Claude. Vamos analisar cada uma das alternativas para determinar quais outras formas podem fazer uma turbina funcionar. A. A força dos ventos. Correta. As usinas eólicas utilizam a força dos ventos para girar turbinas e gerar eletricidade. B. O vapor produzido pela queima de biomassa. Correta. As usinas de biomassa queimam material orgânico para produzir vapor, que então move turbinas para gerar eletricidade. C. O aquecimento das águas após a fissão em uma usina nuclear. Correta. Nas usinas nucleares, o calor gerado pela fissão nuclear é usado para aquecer água e produzir vapor, que move turbinas para gerar eletricidade. D. O movimento das marés. Correta. As usinas mareomotrizes utilizam o movimento das marés para girar turbinas e gerar eletricidade. E todas as alternativas estão corretas. Esta é a opção que resume todas as anteriores. Analisando todas as alternativas, podemos concluir que cada uma delas representa uma forma válida de gerar energia elétrica através do movimento de turbinas. Energia eólica, vento. Energia de biomassa, vapor da queima de matéria orgânica. Energia nuclear, vapor gerado pelo calor da fissão nuclear. Energia mareomotriz, movimento das marés. Todas essas formas de energia podem, de fato, ser usadas para girar turbinas e gerar eletricidade, seguindo o mesmo princípio básico de conversão de energia mecânica em energia elétrica, assim como ocorre nas usinas hidrelétricas. Portanto, a resposta correta é a alternativa e todas as alternativas estão corretas. Esta questão demonstra a diversidade de fontes de energia que podem ser utilizadas para gerar eletricidade através do movimento de turbinas, destacando a versatilidade deste método de geração de energia. Pergunta 8.
da lista são consideradas energias limpas e renováveis. 1. Energia eólica. 2. Energia solar. 3. Energia nuclear. 4. Energia maremotriz. 5. Energia fóssil. A. 1, 2 e 4. B. 1, 2 e 3. C. 2 e 4. D. 1, 3 e 5. I. 3 e 5. User. Claude. Vamos analisar cada uma das fontes de energia listadas para determinar quais são consideradas limpas e renováveis. Energia eólica, limpa e renovável. Utiliza o vento, um recurso inesgotável, e não produz emissões diretas de gases de efeito estufa durante a operação. Energia solar, limpa e renovável. Utiliza a luz do sol, um recurso inesgotável, e não produz emissões diretas de gases de efeito estufa durante a operação. Energia nuclear, embora seja de baixa emissão de carbono, não é considerada renovável, pois utiliza combustíveis finitos, urânio. Além disso, há preocupações com a gestão de resíduos radioativos. Energia maremotriz, limpa e renovável. Utiliza o movimento das marés, um recurso inesgotável, e não produz emissões diretas de gases de efeito estufa durante a operação. Energia fóssil, nem limpa nem renovável. Inclui combustíveis como carvão, petróleo e gás natural, que são finitos e produzem emissões significativas de gases de efeito estufa quando queimados. Portanto, das fontes listadas, as que são consideradas tanto limpas quanto renováveis são: energia eólica, energia solar, energia maremotriz. A alternativa que corresponde corretamente a esta seleção é a letra A, 1, 2 e 4. Esta resposta reflete o entendimento atual sobre energias limpas e renováveis. É importante notar que, embora a energia nuclear seja de baixa emissão de carbono, ela não é geralmente classificada como renovável devido ao uso de combustíveis finitos e às preocupações com resíduos radioativos. A energia fóssil, por sua vez, não é considerada nem limpa nem renovável devido ao seu impacto ambiental significativo e à natureza finita dos recursos. Pergunta 9. Ocorreu uma enchente após chuva torrencial em uma cidade praiana, levando a população a uma situação de calamidade. Assinale qual a alternativa que menos sofreu com esse desastre ambiental. A. Ambiente marinho. B. A litosfera. C. A atmosfera. D. Manguezal. E os organismos produtores. User. Claude. Para responder a esta questão, vamos analisar como cada componente mencionado nas alternativas pode ser afetado por uma enchente após chuva torrencial em uma cidade praiana. A. Ambiente marinho. Pode ser significativamente afetado pelo aumento do escoamento de água doce, poluentes e detritos da terra para o mar. B. A litosfera. Pode sofrer erosão, deslizamentos de terra e alterações na composição do solo devido à saturação de água. C. A atmosfera. Geralmente é o componente menos afetado diretamente por uma enchente. Embora possa haver mudanças temporárias na umidade do ar, os efeitos são relativamente menores comparados aos outros componentes listados. D. Manguezal. Ecossistemas de manguezais são particularmente sensíveis a mudanças na salinidade e sedimentação, que podem ocorrer durante enchentes. E. Os organismos produtores. Plantas terrestres e aquáticas, incluindo fitoplâncton, podem ser severamente impactadas por inundações, mudanças na salinidade, turbidez da água e deposição de sedimentos. Analisando estas opções, podemos concluir que a atmosfera, opção C, é provavelmente o componente que menos sofre com esse tipo de desastre ambiental. As enchentes têm efeitos mais diretos e significativos nos ambientes terrestres e aquáticos, bem como nos organismos que habitam esses ambientes. A atmosfera, embora possa experimentar mudanças temporárias na umidade e possivelmente na composição do ar devido à liberação de gases do solo inundado, geralmente não sofre alterações tão drásticas ou duradouras quanto os outros componentes mencionados. Portanto, a resposta correta é a alternativa C, atmosfera. Esta alternativa representa o componente que, comparativamente, é menos afetado diretamente por uma enchente em uma cidade praiana. Os outros componentes listados, ambiente marinho, litosfera, manguezal e organismos produtores, todos tendem a sofrer impactos mais significativos e diretos em um cenário de enchente. Pergunta 10. Para evitar ou minimizar as consequências dos desastres naturais à vida humana e seus bens materiais é necessário investir em prevenção. Para cada uma das alternativas, assinale o que é verdadeiro e o que é falso. Identificar locais mais sujeitos a deslizamento de terra e alagamentos ajuda a mapear áreas de risco. Empregar recursos tecnológicos que possam prever a proximidade de fortes chuvas e ventos são úteis para planejamento de resposta.
Realizar trabalhos de comunicação de riscos e conscientização socioambiental não compensa porque a comunidade não coopera. Investir em planejamento do uso e ocupação do solo para que não sejam construídas moradias em áreas de risco já basta, não é necessário fiscalizar para que não sejam ocupadas. A população pode colaborar plantando árvores e mudando o hábito de jogar lixo nas calçadas e nos córregos. São verdadeiras as afirmações. A. 1, 2, 3 e 5. B. 2 e 4. C. 1, 2 e 5. D. 3 e 5. I. 1, 3 e 5. User. Claude. Vamos analisar cada afirmação individualmente para determinar quais são verdadeiras e quais são falsas. Identificar locais mais sujeitos a deslizamento de terra e alagamentos ajuda a mapear áreas de risco. Verdadeiro. Este é um passo crucial na prevenção de desastres, pois permite o planejamento adequado e a implementação de medidas preventivas. Empregar recursos tecnológicos que possam prever a proximidade de fortes chuvas e ventos são úteis para planejamento de resposta. Verdadeiro. Sistemas de previsão meteorológica são essenciais para alertar a população e as autoridades, permitindo uma resposta mais rápida e eficaz. Realizar trabalhos de comunicação de riscos e conscientização socioambiental não compensa porque a comunidade não coopera. Falso. A educação e conscientização da comunidade são fundamentais para a prevenção de desastres. Muitas comunidades, quando bem informadas, cooperam ativamente. Investir em planejamento do uso e ocupação do solo para que não sejam construídas moradias em áreas de risco já basta, não é necessário fiscalizar para que não sejam ocupadas. Falso. O planejamento é importante, mas a fiscalização contínua é essencial para garantir que as áreas de risco não sejam ocupadas ilegalmente. A população pode colaborar plantando árvores e mudando o hábito de jogar lixo nas calçadas e nos córregos. Verdadeiro. Estas ações da população ajudam a prevenir erosão, melhorar a drenagem e reduzir o risco de inundações. Portanto, as afirmações verdadeiras são 1, 2 e 5. A alternativa que corresponde a esta seleção é a letra C, 1, 2 e 5. Esta resposta reflete a importância de uma abordagem abrangente na prevenção de desastres naturais, que inclui identificação e mapeamento de áreas de risco, uso de tecnologia para previsão e alerta, envolvimento e educação da comunidade, ações práticas que a população pode tomar para mitigar riscos. É importante notar que a comunicação eficaz e a participação da comunidade, contrariando a afirmação 3, são cruciais, assim como a fiscalização contínua, contrariando a afirmação 4, para garantir a eficácia das medidas de prevenção. Pergunta 1. A incineração é um processo de destruição térmica realizado sob alta temperatura, 900 a 1200 graus Celsius com tempo de residência controlada, e utilizado para o tratamento de resíduos de alta periculosidade, ou que necessitam de destruição completa e segura. Assinale a alternativa que não apresenta vantagem desse processo. A. Reduzir bastante o volume de resíduos. B. Destruir os micro-organismos que causam doenças, contidos principalmente no lixo hospitalar e industrial. C. Gerar efluente gasoso que será lavado pelo lavador de gases e o líquido resultante terá de sofrer um tratamento na ETE. D. Geradores de gases de efeito estufa. E os gases de combustão não são libertos a céu aberto se tiver filtros. User. Claude. Para responder a esta questão, vamos analisar cada alternativa e determinar qual delas não representa uma vantagem do processo de incineração. A. Reduzir bastante o volume de resíduos. Esta é uma vantagem real da incineração. O processo reduz significativamente o volume de resíduos sólidos, o que é benéfico para a gestão de resíduos. B. Destruir os micro-organismos que causam doenças, contidos principalmente no lixo hospitalar e industrial. Esta também é uma vantagem. As altas temperaturas da incineração efetivamente eliminam patógenos, tornando o processo útil para o tratamento de resíduos perigosos. C. Gerar efluente gasoso que será lavado pelo lavador de gases e o líquido resultante terá de sofrer um tratamento na ETE. Esta alternativa não representa uma vantagem. Embora descreva um processo de tratamento de emissões, a necessidade de tratamento adicional dos efluentes é um desafio, não uma vantagem. D. Geradores de gases de efeito estufa. Esta não é uma vantagem. A geração de gases de efeito estufa é uma desvantagem significativa do processo de incineração. E os gases de combustão não são libertos a céu aberto se tiver filtros. Esta é uma vantagem, pois se refere ao controle de emissões, que é um aspecto positivo da incineração moderna. A questão pede para identificar a alternativa que não apresenta uma vantagem do processo de incineração. Portanto,
a resposta correta é a alternativa D, geradores de gases de efeito estufa. A geração de gases de efeito estufa é uma desvantagem significativa da incineração, não uma vantagem. Embora as tecnologias modernas de incineração incluam sistemas para reduzir essas emissões, a produção de gases de efeito estufa ainda é uma preocupação ambiental associada a este método de tratamento de resíduos. As outras alternativas, exceto a C, apresentam vantagens reais ou aspectos positivos da incineração quando realizada com as devidas precauções e tecnologias de controle. A alternativa C, embora não seja uma vantagem direta, descreve um processo de tratamento de emissões que é necessário para mitigar os impactos ambientais da incineração. Pergunta 2. O aterro sanitário é um aprimoramento de uma das técnicas mais antigas utilizadas pelo homem para descarte de seus resíduos, que é o aterramento. Modernamente, é uma obra de engenharia que tem como objetivo acomodar no solo resíduos no menor espaço prático possível, causando o menor dano possível ao meio ambiente ou à saúde pública. Quanto ao aterro, é verdadeiro. Ocorre instalação de drenos de gás para a saída do gás do interior do aterro, sendo que o biogás pode ser recolhido para o aproveitamento energético por meio da ligação de todos os drenos verticais com o ramal central. B. O chorume coletado é enviado a lagoas previamente preparadas sem impermeabilização para que haja percolação. C. O material colocado no aterro é transformado em adubo. D. O chorume deverá ser queimado, ou seja, incinerado, pois é tóxico. E a obtenção de biogás é devido à fermentação lática dos micro-organismos. User. Claude. Vamos analisar cada alternativa para determinar qual é verdadeira em relação aos aterros sanitários. A. Ocorre instalação de drenos de gás para a saída do gás do interior do aterro, sendo que o biogás pode ser recolhido para o aproveitamento energético por meio da ligação de todos os drenos verticais com o ramal central. Verdadeiro. Esta afirmação descreve corretamente um aspecto importante dos aterros sanitários modernos. A coleta e o aproveitamento do biogás são práticas comuns e benéficas. B. O chorume coletado é enviado a lagoas previamente preparadas sem impermeabilização para que haja percolação. Falso. O chorume deve ser coletado e tratado adequadamente. Lagoas sem impermeabilização permitiriam a contaminação do solo e das águas subterrâneas, o que é contrário aos princípios de um aterro sanitário bem gerenciado. C. O material colocado no aterro é transformado em adubo. Falso. Embora ocorra decomposição, o material em um aterro sanitário não é transformado em adubo. A compostagem, que produz adubo, é um processo diferente que ocorre em condições aeróbicas. D. O chorume deverá ser queimado, ou seja, incinerado, pois é tóxico. Falso. O chorume geralmente passa por tratamento em estações de tratamento de efluentes, não por incineração. E a obtenção de biogás é devido à fermentação lática dos micro-organismos. Falso. O biogás em aterros sanitários é produzido principalmente pela decomposição anaeróbica de materiais orgânicos, não pela fermentação lática. Portanto, a alternativa correta é a letra A. Ocorre instalação de drenos de gás para a saída do gás do interior do aterro, sendo que o biogás pode ser recolhido para o aproveitamento energético por meio da ligação de todos os drenos verticais com o ramal central. Esta afirmação descreve corretamente um aspecto importante dos aterros sanitários modernos. Instalação de drenos de gás. Isso é crucial para gerenciar os gases produzidos pela decomposição dos resíduos. Coleta de biogás. O biogás, composto principalmente de metano e dióxido de carbono, é um recurso valioso. Aproveitamento energético. A coleta e uso do biogás para geração de energia é uma prática comum em aterros modernos, que ajuda a reduzir as emissões de gases de efeito estufa e pode gerar energia renovável. Sistema de coleta. A descrição do sistema de coleta, com drenos verticais conectados a um ramal central, é precisa e reflete as práticas comuns de engenharia em aterros sanitários. Esta prática não só ajuda a mitigar os impactos ambientais dos aterros, mas também permite o aproveitamento de um recurso energético que, de outra forma, seria desperdiçado. Pergunta 4. Associe as etapas do processo utilizado nas ETAs, estações de tratamento de água, com o procedimento característico. 1. Filtração. 2. Floculação. 3. Decantação. 4. Filtros de carbono. 5. Desinfecção. Adição de cloro para eliminar os germes nocivos à saúde. A água é filtrada para retirada de partículas grandes de sujeira. A água fica parada para que os flocos mais pesados se depositem no fundo. Sulfato de alumínio é adicionado para que as partículas de sujeira se juntem, formando pequenos coágulos. A água passa pelos filtros formados por camadas de areia, carbono e turfa. A. 4, 5, 1, 2, 3.
B. 5, 1, 3, 2, 4. C. 1, 2, 3, 4, 5. D. 5, 4, 3, 2, 1. E. 1, 3, 5, 2, 4. User. Claude. Vamos associar cada etapa do processo de tratamento de água com sua descrição característica. Filtração, floculação, decantação, filtros de carbono, desinfecção. Agora, vamos analisar cada descrição e associá-la à etapa correspondente. Adição de cloro para eliminar os germes nocivos à saúde. Este é o processo de desinfecção. 5. A água é filtrada para retirada de partículas grandes de sujeira. Esta é a etapa de filtração. 1. A água fica parada para que os flocos mais pesados se depositem no fundo. Este é o processo de decantação. 3. Sulfato de alumínio é adicionado para que as partículas de sujeira se juntem, formando pequenos coágulos. Esta é a etapa de floculação. 2. A água passa pelos filtros formados por camadas de areia, carbono e turfa. Esta descrição se refere aos filtros de carbono. 4. Portanto, a sequência correta é 5, 1, 3, 2, 4. Comparando com as alternativas fornecidas, vemos que esta sequência corresponde à alternativa B. 5, 1, 3, 2, 4. Esta sequência reflete a ordem típica das etapas em uma estação de tratamento de água, ETA. Filtração inicial para remoção de partículas maiores. Floculação para aglomerar partículas menores. Decantação para separar os flocos formados. Filtração mais fina, incluindo filtros de carbono. Desinfecção final para eliminar micro-organismos patogênicos. É importante notar que, embora esta seja uma sequência comum, algumas ETAs podem ter variações nesta ordem ou etapas adicionais, dependendo da qualidade da água bruta e dos requisitos específicos de tratamento. Pergunta 5. O Índice de Qualidade das Águas, criado em 1970 pela National Sanitation Foundation, Estados Unidos, começou a ser utilizado pela CETESB, Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, em 1975, sendo o principal índice de qualidade da água utilizado no país. O IQA é composto por 9 parâmetros, dentre eles a demanda bioquímica de oxigênio, DBO 5,20. A DBO 5,20 é a quantidade de oxigênio consumido durante 5 dias em uma temperatura de 20 graus Celsius. Esse índice está intimamente ligado a contaminação de lagos e rios com substâncias químicas que geram oxigênio livre e gás carbônico. B. Quantidade de oxigênio que oxidou a matéria orgânica presente na água através da decomposição microbiana aeróbia. C. Mortandade de peixes e de outros organismos aquáticos por esgoto que contenha muitas substâncias gordurosas ou lipídicas que geram gás H2S. D. Escassez de entrada de corpos de água para perfazer um volume satisfatório de H2O para a vida do ecossistema local. I. Crescimento de algas que crescem rapidamente pela adubação proveniente dos solos e carregada pela água das chuvas. User. Claude. Vamos analisar cada alternativa para determinar qual delas está corretamente relacionada à demanda bioquímica de oxigênio, DBO 5,20. A. Contaminação de lagos e rios com substâncias químicas que geram oxigênio livre e gás carbônico. Incorreto. A DBO não está relacionada à geração de oxigênio livre, mas sim ao seu consumo. B. Quantidade de oxigênio que oxidou a matéria orgânica presente na água através da decomposição microbiana aeróbia. Correto. Esta é a definição precisa do que a DBO 5,20 mede. C. Mortandade de peixes e de outros organismos aquáticos por esgoto que contenha muitas substâncias gordurosas ou lipídicas que geram gás H2S. Incorreto. Embora a alta DBO possa levar à mortandade de peixes, esta descrição não define a DBO e o H2S não está diretamente relacionado à DBO. D. Escassez de entrada de corpos de água para perfazer um volume satisfatório de H2O para a vida do ecossistema local. Incorreto. A DBO não mede o volume de água, mas sim o consumo de oxigênio na água. I. Crescimento de algas que crescem rapidamente pela adubação proveniente dos solos e carregada pela água das chuvas. Incorreto. Embora o crescimento excessivo de algas possa aumentar a DBO, esta não é a definição da DBO. Portanto, a resposta correta é a alternativa B. Quantidade de oxigênio que oxidou a matéria orgânica presente na água através da decomposição microbiana aeróbia. Esta alternativa está correta porque
A DBO 5,20 mede a quantidade de oxigênio consumido, oxidado, durante um período de 5 dias a uma temperatura de 20 graus Celsius. Este consumo de oxigênio ocorre principalmente devido à decomposição da matéria orgânica por micro-organismos aeróbios presentes na água. É um indicador importante da quantidade de matéria orgânica biodegradável presente na água, o que está diretamente relacionado à poluição orgânica. Um alto valor de DBO indica uma grande quantidade de matéria orgânica na água, o que pode levar à depressão do oxigênio dissolvido, afetando negativamente a vida aquática. A DBO é, portanto, um parâmetro crucial para avaliar a qualidade da água e o nível de poluição orgânica em corpos d'água, sendo fundamental no Índice de Qualidade das Águas, IQA, utilizado pela CETESB e outras agências ambientais. Pergunta 6. A água sem tratamento, quando ingerida, pode ser responsável pela transmissão de muitas doenças, como hepatite e diarreias. Qual das doenças não está ligada à veiculação hídrica? A. Amebíase. B. Giardíase. C. Dengue. D. Hepatite infecciosa. I. Cólera. Uzer. Clode. Vamos analisar cada uma das doenças mencionadas para determinar qual delas não está diretamente ligada à veiculação hídrica. A. Amebíase. Esta é uma doença de veiculação hídrica. É causada pelo protozoário Entamoeba stolitica e pode ser transmitida pela ingestão de água contaminada com cistos do parasita. B. Giardíase. Também é uma doença de veiculação hídrica. É causada pelo protozoário Giardia lamblia e é comumente transmitida através da água contaminada. C. Dengue. Esta doença não é transmitida pela água. A dengue é uma doença viral transmitida pelo mosquito Aedes aegypti. Embora a água parada possa servir como criadouro para os mosquitos, a doença em si não é transmitida pela ingestão de água contaminada. D. Hepatite infecciosa. Algumas formas de hepatite, como a hepatite A e E, são consideradas doenças de veiculação hídrica. Elas podem ser transmitidas pela ingestão de água contaminada com o vírus. I. Cólera. Esta é uma doença clássica de veiculação hídrica. É causada pela bactéria Vibrio cholerae e é frequentemente transmitida pela ingestão de água contaminada. Portanto, a resposta correta é a alternativa C, dengue. A dengue se destaca das outras doenças listadas porque não é transmitida pela ingestão de água contaminada. É uma doença viral transmitida por mosquitos, especificamente o Aedes aegypti. Embora a água esteja indiretamente relacionada à dengue, pois água parada pode servir como criadouro para os mosquitos, a doença não é classificada como de veiculação hídrica. Todas as outras doenças listadas, amebíase, giardíase, hepatite infecciosa e cólera, são exemplos clássicos de doenças que podem ser transmitidas pela ingestão de água contaminada, ressaltando a importância do tratamento adequado da água para consumo humano como medida de saúde pública. Pergunta 7. Poluição é a presença no ambiente de determinadas substâncias químicas que, em doses mesmo que aparentemente pequenas, podem prejudicar os seres vivos. Coloque V, verdadeiro ou falso, F, cada uma das afirmativas a seguir. O dióxido de enxofre, SO2, é um gás venenoso, que pode matar por asfixia por se combinar com a hemoglobina e é liberado pelos catalisadores dos carros. Fertilizantes sintéticos e agrotóxicos usados nas lavouras podem poluir o solo e as águas dos rios por um processo chamado de lixiviação, sendo que os inseticidas podem se acumular na cadeia alimentar, principalmente nos níveis mais altos. A poluição das águas pode ser retirada por tratamentos biológicos, ou seja, com o uso de micro-organismos aeróbicos e anaeróbicos. A sequência correta é A. F, F, V, B, V, 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 C, V, V, F, D, V, F, V, I, F, V, V. Uzer, Clode. Vamos analisar cada afirmativa individualmente. O dióxido de enxofre, SO2, é um gás venenoso, que pode matar por asfixia por se combinar com a hemoglobina e é liberado pelos catalisadores dos carros. Falso, F. Esta afirmação contém vários erros. O SO2 é tóxico, mas não se combina com a hemoglobina. Isso é característico do monóxido de carbono, CO. O SO2 não é liberado pelos catalisadores dos carros. Pelo contrário, os catalisadores ajudam a reduzir as emissões de SO2. O SO2 é principalmente emitido pela queima de combustíveis fósseis contendo enxofre, como carvão e óleo diesel. Fertilizantes sintéticos e agrotóxicos usados nas lavouras podem poluir o solo e as águas dos rios por um processo chamado de lixiviação, sendo que os inseticidas podem se acumular na cadeia alimentar, principalmente nos níveis mais altos. Verdadeiro, V.
Esta afirmação está correta. A lixiviação é um processo pelo qual substâncias químicas são arrastadas pela água da chuva ou irrigação, podendo contaminar o solo e os corpos d'água. Os inseticidas, especialmente os organoclorados, podem se bioacumular na cadeia alimentar, um processo conhecido como biomagnificação. A poluição das águas pode ser retirada por tratamentos biológicos, ou seja, com o uso de micro-organismos aeróbicos e anaeróbicos. Verdadeiro, V. Esta afirmação está correta. Tratamentos biológicos são amplamente utilizados para remover poluentes orgânicos da água. Tanto micro-organismos aeróbicos quanto anaeróbicos são empregados em diferentes etapas do tratamento de águas residuais. Portanto, a sequência correta é F, V, V. A alternativa que corresponde a esta sequência é a letra E. F, V, V. Esta resposta reflete uma compreensão precisa dos conceitos de poluição ambiental, incluindo a natureza e fontes de poluentes atmosféricos como o SO2, o impacto dos agroquímicos no solo e nas águas, incluindo o processo de lixiviação e bioacumulação, os métodos biológicos utilizados no tratamento de águas poluídas. É importante notar que, embora o SO2 seja um poluente atmosférico significativo, suas características e fontes são frequentemente mal compreendidas, como exemplificado na primeira afirmação incorreta. Pergunta 8. O efeito estufa é uma consequência tão grave da liberação de certos gases na atmosfera que pode influenciar vários fenômenos. Indique qual alternativa apresenta um resultado do efeito estufa. A. Aumento das concentrações de mau ozônio. B. Diminuição da camada de ozônio na litosfera. C. Mudança nas condições meteorológicas globais. D. Aumento da poluição oceânica. I. Desmatamento. User. Claude. Vamos analisar cada alternativa para determinar qual apresenta um resultado direto do efeito estufa. A. Aumento das concentrações de mau ozônio. Incorreto. Embora o ozônio troposférico, o chamado mau ozônio, seja um poluente e um gás de efeito estufa, seu aumento não é um resultado direto do efeito estufa, mas sim uma causa. B. Diminuição da camada de ozônio na litosfera. Incorreto por duas razões. A camada de ozônio está na estratosfera, não na litosfera. A depressão da camada de ozônio é um problema ambiental diferente do efeito estufa. C. Mudança nas condições meteorológicas globais. Correto. O efeito estufa intensificado leva ao aquecimento global, que por sua vez causa mudanças significativas nos padrões climáticos e meteorológicos em todo o mundo. D. Aumento da poluição oceânica. Incorreto. Embora o aquecimento global possa afetar os oceanos, o aumento da poluição oceânica não é um resultado direto do efeito estufa. I. Desmatamento. Incorreto. O desmatamento é uma causa do aumento do efeito estufa, não um resultado dele. Portanto, a resposta correta é a alternativa C. Mudança nas condições meteorológicas globais. Esta alternativa está correta porque o efeito estufa intensificado leva ao aquecimento global. O aquecimento global causa mudanças significativas no sistema climático da Terra, incluindo alterações nos padrões de precipitação, aumento na frequência e intensidade de eventos climáticos extremos, como ondas de calor, secas, tempestades, mudanças nas correntes oceânicas e atmosféricas, alterações nos padrões sazonais. Essas mudanças climáticas têm impactos diretos nas condições meteorológicas em escala global, afetando temperaturas, padrões de chuva, ventos e outros fenômenos meteorológicos. É importante notar que o efeito estufa é um fenômeno natural e necessário para a vida na Terra. O problema atual é o efeito estufa intensificado pela atividade humana, que está causando mudanças climáticas em uma escala e velocidade sem precedentes. Pergunta 9. O gás carbônico, CO2, é um gás existente na atmosfera. A respeito dele, considere as seguintes afirmações. I. É um dos responsáveis pela ocorrência de chuva ácida. Segunda, a presença dele em qualquer nível da atmosfera é responsável pelo bloqueio de raios ultravioleta. Terceira, é resultado do processo de respiração e até do processo de fermentação. Assinale A. Se somente as afirmações segunda e terceira estiverem corretas. B. Se somente as afirmações I e segunda estiverem corretas. C. Se somente a afirmação terceira estiver correta. D. Se somente a afirmação segunda estiver correta. I. Se somente as afirmações I e terceira estiverem corretas. User. Claude. Vamos analisar cada afirmação sobre o gás carbônico, CO2. I.
É um dos responsáveis pela ocorrência de chuva ácida. Falso. Embora o CO2 possa formar ácido carbônico quando dissolvido em água, ele não é um dos principais responsáveis pela chuva ácida. Os principais gases que causam a chuva ácida são o dióxido de enxofre, SO2, e os óxidos de nitrogênio, NOx. Segunda, a presença dele em qualquer nível da atmosfera é responsável pelo bloqueio de raios ultravioleta. Falso. O CO2 não bloqueia significativamente os raios ultravioleta. O gás responsável por bloquear a maior parte da radiação ultravioleta na atmosfera é o ozônio, o 3, especialmente na camada de ozônio na estratosfera. Terceira, é resultado do processo de respiração e até do processo de fermentação. Verdadeiro. O CO2 é um produto tanto da respiração celular, em organismos aeróbios, quanto da fermentação, em alguns organismos anaeróbios. Na respiração, é produzido como resultado final da oxidação de moléculas orgânicas, e na fermentação alcoólica, por exemplo, é um dos produtos finais junto com o etanol. Analisando as alternativas. A. Se somente as afirmações segunda e terceira estiverem corretas. Incorreto, pois a afirmação segunda está errada. B. Se somente as afirmações I e segunda estiverem corretas. Incorreto, pois ambas as afirmações I e segunda estão erradas. C. Se somente a afirmação terceira estiver correta. Correto. Esta é a única afirmação verdadeira entre as três. D. Se somente a afirmação segunda estiver correta. Incorreto, pois a afirmação segunda está errada. I. Se somente as afirmações I e terceira estiverem corretas. Incorreto, pois a afirmação I está errada. Portanto, a resposta correta é a alternativa C, se somente a afirmação terceira estiver correta. Esta resposta reflete uma compreensão precisa das propriedades e do papel do CO2 na atmosfera e nos processos biológicos. O CO2 não é um contribuinte significativo para a chuva ácida. Não bloqueia efetivamente a radiação ultravioleta. É um produto importante de processos metabólicos como a respiração e a fermentação. É importante notar que, embora o CO2 não seja diretamente responsável pelos fenômenos mencionados nas afirmações I e segunda, ele desempenha um papel crucial no efeito estufa e nas mudanças climáticas globais. Pergunta 10. Sabe-se que, no processo de convecção, o ar quente é menos denso e leva para cima os poluentes e o ar frio desce por ser mais denso. Em algumas cidades, como São Paulo, nos meses de inverno, há um aumento muito grande de poluentes do ar e as camadas inferiores do ar estão mais frias e, portanto, mais densas. Logo, o ar com poluentes não sobe e as cidades ficam com a atmosfera poluída. Esse texto se relaciona a diminuição de florestas, ou seja, desmatamento. B. Poluição secundária do ar. C. Produção de chuvas ácidas. D. Retrocesso do efeito estufa. I. Inversão térmica. User. Claude. O fenômeno descrito no texto está diretamente relacionado à inversão térmica. Vamos analisar por que esta é a resposta correta e por que as outras alternativas não se aplicam. I. Inversão térmica. Correto. O texto descreve precisamente o fenômeno da inversão térmica. Normalmente, o ar próximo à superfície é mais quente e sobe, levando consigo os poluentes. Durante a inversão térmica, uma camada de ar frio fica presa próxima à superfície, abaixo de uma camada de ar mais quente. Isso impede a circulação vertical do ar, fazendo com que os poluentes fiquem concentrados próximos ao solo. Este fenômeno é comum em grandes cidades durante o inverno, como mencionado no exemplo de São Paulo. As outras alternativas não se aplicam diretamente ao fenômeno descrito. A. Diminuição de florestas, ou seja, desmatamento. Incorreto. Embora o desmatamento possa afetar os padrões climáticos, não está diretamente relacionado ao fenômeno de aprisionamento de poluentes descrito no texto. B. Poluição secundária do ar. Incorreto. A poluição secundária refere-se a poluentes formados na atmosfera por reações químicas, não ao aprisionamento de poluentes próximo ao solo. C. Produção de chuvas ácidas. Incorreto. As chuvas ácidas são um fenômeno diferente, causado pela reação de certos poluentes com a água na atmosfera. D. Retrocesso do efeito estufa. Incorreto. O texto não menciona nada relacionado ao efeito estufa ou sua redução. Portanto, a resposta correta é a alternativa I. Inversão térmica. A inversão térmica é um fenômeno meteorológico importante, especialmente em áreas urbanas, porque impede a dispersão vertical de poluentes, concentrando-os próximos ao solo. Pode levar a episódios agudos de poluição do ar, especialmente em cidades com altas emissões de poluentes.
É mais comum durante o inverno, quando as condições atmosféricas favorecem a formação de camadas de ar frio próximas ao solo. Pode ter sérias implicações para a saúde pública, aumentando a exposição da população a altos níveis de poluentes atmosféricos. Este fenômeno destaca a importância de considerar as condições meteorológicas no planejamento urbano e nas estratégias de controle da poluição do ar, especialmente em grandes cidades.